comecei falando assim, que eu recebi. Curiosamente, você vai gostar. E eu, na hora que você falou, não entendi. Eu andando no corredor da casa de Edna, eu até avisei ela, só para deixar de castigo. Eu falei que eu não ia falar o que era. Eu andando pelo corredor da casa, o Criador me perguntou: você está entendendo o que eu estou fazendo? E aí, como eu falei com os irmãos aqui, ele só falou isso comigo. Eu já tive essas mensagens assim, onde ele só fala uma coisa e parece que ele vai falar o resto tudo na minha mente, em cima só daquilo que ele perguntou. É um mistério que uma palavra dele é um texto, duas palavrinhas dele é um texto, e para mim foi assim. Ele só me perguntou se eu estava entendendo o que ele estava fazendo, e daí veio desenrolando a conversa. E ele me mostrou que ele está colocando, sempre esteve, mas a vida também acontece esses intempéries para a gente entender. Nada acontece automático e fácil de uma vez. Tem que acontecer a roda pelo deserto. Há voltas e voltas pelo deserto, todos nós temos que caminhar ela. Talvez até o Leandro está dando essas voltas aí para aprender, né? A voltinha pelo deserto. Não é simples assim chegar Eu reta. falei pelo A bastante. linha não é reta. Eu falei pelo bastante da fé. E ele falou que ele estava pondo. Aí eu, pela fé, eu falei que ele já me pôs ali, tá? Eu vou falar pela fé. Pôs tudo ali, pondo vocês lá em cima, pondo o Isaías lá, o Asa lá, e o Natanael ainda me falou. E ele me falou ainda que essas são pessoas estratégicas para a comunidade. E eu achei isso muito forte, sabe? Porque a gente é racional, a gente vai pensar, né? E aí eu busquei características dessas pessoas e eu vi características decisivas para a comunidade dessas pessoas. Não que talvez não virão mais, mas inicialmente ele subiu esses pilares aí da Paisé. Para falar Paisé, eu sempre fico incomodado. Eu também. Subiu esses pilares aí. E ele me mostrou que o primeiro pilar que ele subiu foi esse aqui, o templo. E é engraçado que nós viemos falar cá, né? Da fé de do mais, largar tudo na cidade e vir para cá. Aí na hora me veio a igreja. Assim, ele tem um propósito mesmo de Deus. E vinha falar desse livro também, que é engraçado que quando você estava internado, todo dia ligava para saber qual tinha sido. Tipo assim, será que vai melhorar e tal? E ele foi de uma hora para outra. É a roda, né? Parece que vai guindar para um lado, vai para o outro. E aí eu vou, por aquele tempo que eu pedi a ela, e essa questão está ligada a propósito, justamente a pergunta que você fez, como usufruir. Se você foi batizado, e batizar significa iniciação, né? Você iniciou num chamado a uma comunidade que tem por fundamento Yahushua. E automaticamente, tudo que é te entregue, haveria quem disse, né? E é bíblico isso, só é parafraseado, né? Quando você recebe alguma coisa, você também recebe responsabilidade. O menino lá dos heróis lá falou, em cima de muito poder vem muita responsabilidade. E está escrito na Bíblia, né? Está escrito na Bíblia, isso, Bíblia? É versículo. É qual que é? Versículo. Não, só o que está escrito lá nesse versículo. É provérbio, eu acho que é provérbio. Não é não? Qual paráfrase incorpora esse sentido dessa palavra? Aquele que muito é dado, muito será cobrado. É a mesma coisa. Muito poder, muita responsabilidade. Então, eu queria dizer, inclusive para as pessoas que estão sendo sentadas aí, que ele fala isso. Em cima de posse vem responsabilidade. Porque se nós não fôssemos da comunidade Yahushua, nós viveríamos como nós bem entendemos com os nossos bens. Mas a partir do momento que você faz parte dessa comunidade, tem uma aspas na sua propriedade. E isso é o que o Márcio falou. Como? Como sugere perguntar propósito. Qual que é o propósito? E aí eu quero, em cima disso, perguntar a cada um, principalmente que foram assentados e também dos que estão convivendo aqui. Será que cada um aqui que foi inserido nessa comunidade já teve vontade de sair daqui? Praticamente chegou a sair. E vocês viram que vocês estão impotentes, que ele puxa vocês de uma maneira de volta de pé. Parece um Jonas lá da Nínive. Parece o Jonas. Né? Teve uns que teve mais forte essa saída,
É igual ioiô, né? Foi, a cordinha, de volta. Mostrando que não adianta fugir do propósito. Não sei até quando vai durar, ele sabe, mas é notório que existe esse propósito e ele está começando a organizar, segundo a vontade dele, para que seja plenamente uma comunidade esse lugar aqui. Parece até que nós não podemos ir pela nossa vontade, né? Então seria esse pontapé que eu recebi e o Marcinho concluiu, foi Deus que usou ele de confirmar. Eu só traria essa coisa que eu recebi, mas não traria isso como tema da escola. Aí você acabou de reforçar. Deixa no primeiro, já fugiu do assunto. 3 anos atrás, mais ou menos, eu contei pela pandemia. Eu sonhei, até arrepiei, que eu estava conduzindo um povo desse terreno do Orlando. E onde é que eu andava tinha um trilho e não tinha cansado. Quando eu olhei para trás, eu vi centenas de pessoas de branco. Eu vi gente da família, gente de Belo Horizonte, São José, São Paulo, de tudo é lugar sem imaginar. Eu parava, o povo parava, baixava a cabeça. Eu falava, mas quem eu? Sou um simples, mortal, pecador? Aí depois eu vi mais 2 grandão na minha frente. Já não era ser humano normal, mas estava com roupa de ser humano, de parecendo. São homens gigantes, mas era corpo de homem, mas não dá para ver a face, mas tinha nariz bonoro. Parava e parava. Eu contei isso para você, lembra? Aí quando chegou, entre aqui as meninas estavam fazendo tanta comida, todo mundo feliz, um tanto de banco assim, com panelas de arroz, frangos ensopados, e era aqui. André já teve essa vontade. Eu peguei e falei assim, que negócio engraçado. Aí eu larguei para lá. Aí quando passou um mês eu sonhei de novo, depois de novo, eu passei na ponte, de dentro da água, num instantinho você chega, não cansa. Aí eu olhei assim, tinha outra pessoa produzindo, tinha mais mulher que uma dona de idade, tudo de roupa branca e lenço na cabeça. Aqui de novo. Aí pronto, aí passou a pandemia, eu não dei muita ideia, só contar para ela. Falei, isso não é nada não. De repente eu comecei a sonhar com demolições e construções. E meu pai na frente, bem antes de morrer. E eu falei assim, que lugar é esse que eu estou levantando? Onde que é? Eu punha tijolo, aí estava biotado, tinha gente estranha. Eu olhava para a cara da pessoa, eles ficavam meio invisíveis. Aí eu colhia pedreira, não dava pão. Mostrando que a obra é espiritual, né? Passou muito tempo, eu sonhei, enquanto não realizou o sonho farol. Eu sonhei com isso antes da pandemia. E eu nem sonhava, eu nunca vou ter condição de comprar um terreno desse na vida. Eu imaginei tudo assim. Talvez era isso aí, né? Que eu fiquei pela frente. Engraçado, não é isso que eu ia falar, não, que no do contato. Eu lembrei do sonho também que eu tive antes da pandemia, de uma carruagem. Não era até carruagem chique, não, era tipo uma carroça mesmo, descendo, e um homem guiando em pé na carroça, não caía, não. E eu e Du sentados atrás da carroça, de frente para a pessoa, assim, a pessoa de costas para nós. Só que a pessoa conversava com nós, mas a gente não via o rosto dele. E estava todo de branquinho, caminhando. Aí ele entrou nessa porteira, engraçado que a porteira era branca. Entrou nessa porteira e falou assim, aqui que vocês vão viver. E entrou. Quando nós entramos, um lado verdinho, era um lugar lindo, lindo. E escorrendo água, uma água azulinha, muito bonito. E falou assim, é aqui que vocês vão viver. Então assim, eu não dei muita importância a esse sonho, eu fiquei deslumbrada pela pessoa ser diferente. E o sonho é diferente. Diferente. Eu falei, coitado de mim. Aí então, no tudo lembrar desse sonho eu tive muito tempo atrás também, eu lembro, te contei também. Mas o que eu ia falar era esse propósito que você falou assim, de iniciar, e tudo aqui é Pai, é Criador, começou lá com o nosso Pai, que deu aquela igreja e falou assim, é de Deus, e quando vocês tiverem vindo Tem a ver com a mensagem hoje. Isso. Aí me veio esse pensamento do que o pai falou lá atrás. Gente, nada que é meu, é tudo do Senhor. Vocês congregam sem pagar aluguel, sem pagar nada, tudo é dele. E pai tinha aquele bem. Ele fez algum papel para mim e valeu. Eu tenho esse papel até hoje, você acredita? Olha pra você ver. Assinado até por mãe. Então, nas minhas mudanças, eu achei esse papel, achei bem interessante.
Então, assim, tudo começou lá. Só que o tempo é do Criador, né? A gente não sabe, mas para ele está andando tudo com os projetos dele. Ninguém frustra os planos de Deus. Eu acho que é uma continuação esparramando. Eu também tenho essa impressão. Até por causa da palavra que eu recebi lá. E você viu que eu falei com você que foi muito de uma hora para outra, atravessando o corredor, acho que eu ia buscar alguma coisa no quarto. Aí você parou e falou, Parei e voltei e falei com você, olha, no corredor ele falou isso, isso e isso. Ah não contei você não. Não, você não contou, você falou assim, opa, esse vai ser o assunto de amanhã na escola. E eu não ia passar a massinha que Chuchu, acabou de empurrou para completar. acontecer. Então é muito interessante o que o Marcinho falou, como desfrutar do que você recebeu, e a resposta eu acredito que é essa. É desfrutar de maneira como você fosse um desfrutante daquilo que a comunidade também está desfrutando. Não de maneira possessiva e obrigatória, como o Ananias Zafira achou que era, né? É interessante que Pedro faz uma pergunta que eu nunca consegui esquecer ela. Ele perguntou para Ananias Zafira assim, antes de vender a propriedade ela era sua. Será que vendendo também não continuava a ser? O propósito de comunidade deles era tão forte que ele quis dizer que estava quebrada a posse do bem. Não precisava se preocupar, não, porque ela era sua antes e tornaria ser depois. O que é que Pedro quis dizer? Que é tudo em comum, que o André sempre cita, né? E além de tudo em comum, a mente deles funcionava por um momento só. Eu lembro que uma vez Deus me repreendeu, deu achando que aquele fogo, eu não sei quantas pessoas daqui, acho que Alessandro, eu sei que estava, do fogo lá no morro de Santa Luzia lá, foi um episódio que eu nunca mais vou esquecer. Você estava já. Eu achei que pudesse acontecer lá na igreja do Miguel, o dia que nós estávamos lá conosco lá, subindo, nesse propósito de acontecer isso. Não aconteceu. E aí veio a mensagem para mim, vocês estão pensando igual? Não manifesta. Aonde que tem aquela pensamento travado? Ali na Universal, quando ele nos envolveu conosco, parece que bateu uma espiritualidade, um pensamento único. Ele não duraria por questões doutrinárias. Mas enquanto nós convivemos juntos, estava muito em unidade. E aí a manifestação foi certa. E aí eu achei que podia repetir com as cabeças, e estava discutindo sobre questões doutrinárias lá, sem aceitar, né? E pela humildade nós fomos juntos por um ano. Foi como ir beber um copo d'água e voltar, não teve espiritualidade nenhuma. Então tem a ver com o que o Márcio falou. Como está da maneira certa, ele manifesta a favor. Não está da maneira certa, ele não manifesta. Ele manifesta o contrário. É perigoso vir coisas contrárias. Então, o menino está até filmando, é bom que o restante da comunidade ouça que esse é o propósito e ele está, na verdade não é que ele está começando, ele está, como ela disse, continuando, porque tudo acontece no tempo certo. E eu acredito que agora é uma alavancada no tempo certo para as peças serem alocadas, para facilitar as atividades da comunidade quando acontecerem, os ajuntamentos quando acontecerem. Então já está postos os pilares que vão sustentar os acontecimentos. Quais os outros exemplos de como as pessoas gastaram o patrimônio que as tinham? Isso aí norteia muito pelo que essa questão da unidade de mente. Eu acredito que o Eterno ainda não consolidou os corações juntos, porque as mentes ainda estão precisando de ajuda. Um exemplo bíblico. E isso, eu estou dizendo que esses exemplos bíblicos aconteciam dessa forma, porque a Bíblia também falava que eles tinham um só pensamento. E eu acho que nós temos que caminhar nessa direção, porque quando nós atingirmos essa unidade de pensamento, as coisas também vão acontecer naturalmente, como até já aconteceu no nosso meio. Nosso meio já aconteceu isso demais, né? Do Alex me deu um carro, ele só passou para mim, eu passei para você. Na época acho que ficou até um pouco chateado, eu não doido o negócio, não passa para mim. Mas é porque eu morava para cá lá e morava mais longe, né?
Mas nós tínhamos tanta fraqueza aí do ato que parecia que nós estávamos dando um pão. Era um carro na época, né? Era caravana. E ele parecia que era um pão. Ah, ele deu um pão, até um pedacinho. Porque o coração estava totalmente envolvido na comunidade. Envolvido. Então, eu acho que a busca é pelo retorno dessa mente. Essa mente ligada. A parar todas as dúvidas, todas as diferenças, para a mente ficar. Porque veja bem, se tem um representante que é o cabeça, que é Yahushua, e nós somos membros, não tem como um corpo andar querendo um para a esquerda, outro para a direita. O corpo tem que estar ajustado em pensamento. Tem que estar ajustado em pensamento. Mas dá uma dúvida aí. Se a pessoa que tem o recurso for esperar a perfeição dos irmãos para depois fazer. Não é nem perfeição, eu acredito que é capacitação para administrar. Eu acho que também é isso que eu falo, que a mente tem que caminhar em transformação mútua. Tanto tem que transformar esse lado, como esse outro tem que transformar. E essa unidade que o nosso Senhor que nos chamou, Ele quer criar em nós um amadurecimento para administrar, né? E o coração voltado para jogar na obra todo aquele empenho que nós temos, né? Como se nós fôssemos não donos, mas fôssemos zeladores do que temos. Na verdade é isso, nós não somos donos, nós somos zeladores do que temos, uma vez que nós introduzimos no batismo. Eu fico olhando como o do mais velho não é ruim, exaltar a pessoa assim, como ele recebe as pessoas na casa dele, as pessoas se sentem donas. Não é de admirar que uma hora um ou outro vai começar a querer mandar você lá, não, isso aqui não vai fazer isso, não, isso aqui é assim. Mas porque as pessoas são fracas, né? A mente delas são fracas, tem essa fraqueza de não reconhecer também. Demais. Eu dou palpite demais. Então eu digo assim, a pessoa eu também. palpite dos indivíduos das bananas. Não, mas é palpite para crescimento. Para crescimento. Eles falam assim, a coisa está ali, pode ficar à vontade. E esse é o pensamento comunidade. Você está vendo que você pode oferecer uma consultoria para a coisa andar? Forneça, né? Até mesmo atividade na labuta também é bem-vindo também. Porque é muito comum as pessoas virem para esse lugar somente para a coluna de fé, parece que estão na coluna de fé. Não é bem por aí. Porque senão nós viemos para a coluna de férias e os donos ficam sendo desempregados, sem não pagar eles nada. Então esse não é o pensamento ainda de amadurecimento de comunidade. O amadurecimento de comunidade é formiguinha, é o efeito formiguinha. Todos contribuem com tudo com o outro. Claro que a gente precisa ter hora de um toquezinho, né? Um cajadinho, só um toquezinho, um coque na cabeça para acordar, porque a gente fica deslumbrado de estar num lugar desse pão e a gente às vezes cochila. Né? Olha como é que está coincidindo as coisas. Apareceu isso aqui, a coragem de Sueli, mas assim, você sabe que a vida está difícil para todo mundo, coisa financeira. A coragem que os dois tiveram. Um está fazendo uma obra que pode dar serviço para um e outro, para ele, um filho meu, um filho seu, ninguém sabe o que ele está fazendo. Quer dizer, está dando movimento, teve coragem de gastar. Isso ele está dando lá a obra dela, pensando no filho dela, pode dar movimento aqui na administração dos terrenos, né? Aí um ajudando o outro, um olhando o outro, Deus no primeiro lugar e a gente aqui. Então coincidiu tudo. Então isso tudo traz movimento. O Tiago vai ficar animado que me viu, eu vou ficar animado que vi ele, vão alternando. Então eles estão gastando, que eu sei que é osso, é difícil, perde bem, perde dinheiro, mas não é para mostrar para ele, eu tenho certeza disso. Que ela já tem na casa. Vocês estão fazendo, vai dar movimento, está dando lucro para os pedreiros, vai dar pintor para eles, da sobra para um e outro aí, vai dar até uma cineira para eletricistas aí. Então isso é tudo bacana, coincidiu tudo. Está conseguindo tudo. E já passou uns 50 anos. E eu vejo que ele começa a estruturar a obra novamente, porque nós, com muito menos condição, muito menos estrutura, vocês percebem que nós recebemos mais gente de fora? Que seja um acolhido lá, que nós acolhemos lá,
Vocês estão percebendo que isso não acontece mais? Nós perdemos esse dom. Não é que nós perdemos, ele está adormecido. Né? O próprio São Matias estava congregando quase que pelo menos 1 ou 2 vezes por semana conosco, e a ideia é essa. A ideia é atrair pessoas, né? A ideia não é ficar focado em nós mesmos. Né? Então ele começa, continua reestruturando, dando direção até de entendimento, para que comece a acontecer de novo a atração de mais pessoas para a comunidade, até mesmo para ser salvo. Então seria essa a ideia que eu senti de passar, impulsionado pelo Márcio, né? E tirar do coração toda aquela lógica que nós pensamos que nós temos, né? Eu não vou fazer isso não, porque isso aqui a pessoa já está focando. É tirar isso. Nosso coração era muito mais terno no início, e é de se esperar, né, que o início seja assim mesmo. Depois vem aquele choque de realidade, mas você tem que retornar para o qual você foi chamado. E eu vejo isso claramente acontecendo. Ele preparou até financeiramente as pessoas, que certamente nós não tínhamos essa condição há tempos atrás, que ele está concedendo hoje. Né? Então seria isso. Mais algum irmão gostaria de participar do assunto com algum acrescento? Senão eu vou voltar a direção para o Zaire. Eu senti que eu estou achando que se eu não tocar um aqui, não vai ficar contraligado.